Saldo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Olá, amados. Eu quero informar a todos que passei mais de uma semana sem responder os comentários dos vídeos postados no canal Profecias Finais, devido porque eu estive enfermo dos olhos e não pude responder os comentários, não pude entrar no YouTube, no Facebook e por fim. Mas agora eu voltei novamente, já fiquei bom, né? E nesse período que eu estive doente, eu fiz um vídeo e também não pude postar, mas eu vou apresentar para vocês esse vídeo, o qual eu fiz. Depois eu volto para comentar mais um pouco. Olá, mais um vídeo que eu estou fazendo aqui. Esse vídeo é mostrar para os irmãos que eu peguei a virose da conjuntivite, mas como eu peguei, agora eu vou demascarar essa virose, como chega até a população. Preste bem atenção, irmãos. Antes do período chuvoso, passa aquele jato soltando aquela fumaça branca. Ali é ou produto químico ou vírus. Eles passam soltando daquele céu, no céu, antes do período chuvoso. E quando vem os períodos chuvosos, vem as primeiras chuvas, então traz aquele produto para a população. E assim a população fica doente. Só na minha cidade aqui já houve 2 viroses. A primeira foi uma infecção intestinal e agora foi a conjuntivite, a qual eu peguei, né? Não só eu, mas também toda a minha família. Já gastamos mais de R$60 com colírio. Então, isso, por que eu estou alertando a vocês? Que vocês ficam sabendo que essas epidemias não é coincidência, não é feita pelo período chuvoso, não. E são eles que antes das chuvas, eles, como já disse, eles passam no céu soltando aquela fumaça branca, aquele jato, passando lá no alto, soltando aquela fumaça branca. E quando vem as chuvas, então a população recebe o que eles distribuíram no ar. Então, eu estou alertando para que nós fiquemos atentos, saber o que está acontecendo no nosso mundo. Isso é profecia. Cristo disse que nos últimos dias ia haver muitas epidemias. Aqui no livro Mensagens Escolhidas, na página 418, eu não posso ler, que não consigo ler pelo conjuntivite muito forte, mas eu tenho decorado esse texto. Diz assim que falando dos últimos dias, haverá conspirações secretas para destruir vidas. Então é o que está acontecendo. São várias epidemias que ocorrem todo o período chuvoso, mas antes disso aquele jato tem que passar soltando a fumaça. Isso por causa da ganância do homem ocorre essas epidemias, porque dá lucros, o dinheiro para eles. Por isso que eles fazem isso. Então, nessas epidemias, muitas vidas vai. E está se cumprindo a profecia. Está se cumprindo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Por que eu fiz esse vídeo? Eu quero deixar os irmãos alerta que essas epidemias não é por causa do período chuvoso, não. É no tempo do período chuvoso, mas que são causados por eles, pelos os Illuminatis, pelos os que controlam esse mundo, causado por eles. Então, fica alerta, fica atentos, apercebidos que nós estamos vivendo nos dias solenes, que hoje as doenças, uma boa parte, são causadas pelos próprios homens.
Está escrito em Apocalipse que Deus vai vir para destruir aqueles que destroem a terra. Essas epidemias causadas pelos os Illuminatis, eles estão destruindo não só a terra, mas também os seres humanos. Pois Cristo vai voltar pela segunda vez para destruir essas pessoas que não têm o temor de Deus, trazendo as epidemias para que outros sofrem e gastam dinheiro e saúde, trazendo sofrimento para as pessoas inocentes. Tudo isso eles fazem por causa do lucro, do dinheiro. Pois Deus vai castigar eles. Cristo está voltando e vai dar para eles o galardão deles segundo as suas obras. Por ter trazido essas calamidades, essas epidemias para a população, Cristo está voltando para prestar conta com esses homens maus. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Portanto, como vocês viram, que esses homens, eles possam se converter para que os seus pecados sejam perdoados e apagados e possa ter a vida eterna. Ao contrário, será realmente castigado com a segunda vinda de Cristo. Então, que Deus abençoe a todos. E eis aí mais um vídeo para o canal Profecias Finais. E até a próxima. Se você gostou, clique em gostei. Se ainda não se inscreveu no canal Profecias Finais, inscreva e aguarde mais vídeo. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. As pessoas começaram a reparar nela há uma década. A fumaça do motor do avião, conhecida como esteira de fumaça, parecia estranha e durava como nunca antes. Alguma coisa estranha está acontecendo no nosso céu. Isso é uma coisa muito diferente. É fumaça química. Alguns observadores acreditam que aditivos experimentais estão transformando esses longos riscos de gás em uma esteira química. Ela se chama fumaça química. Dizem que é parte de testes atmosféricos secretos e as pessoas são as cobaias que não têm consciência. Não há nenhuma prova para sustentar essa afirmação. Será que essa fumaça é mais do que a emissão normal de combustível com o vapor de água congelado? Nós chamamos testemunhas dos dois lados. E peritos realizaram inúmeras experiências buscando substâncias nefastas e um veredito final quando examinamos a prova infalível. Prova infalível. Fumaça química. A esteira de fumaça existe desde que o avião começou a voar. Ela geralmente ocorre quando o gás quente do motor encontra o ar úmido e gelado das altas altitudes. E um avião voa pela atmosfera fria e produz um gás quente que é composto de gás carbônico e vapor d'água. O gás se condensa em cristais de gelo visíveis. Eles formam riscos brancos que podem durar minutos ou horas. Os peritos em aviação alegam que com o aumento do tráfego aéreo estamos vendo mais riscos. Não é nada além disso. Mas algumas pessoas acham que o mesmo avião pode soltar aditivos químicos experimentais no ar, as chamadas esteiras químicas ou fumaça química. Dessa forma, os órgãos do governo podem manipular o clima ou contrabalançar o aquecimento global. Mas algumas pessoas afirmam que a fumaça química é prejudicial para as pessoas em geral. As testemunhas. As testemunhas e os pesquisadores que acreditam na fumaça química dizem que a fumaça dos aviões não desaparece rapidamente como desaparecia antes. Agora ela demora e se espalha, às vezes durando horas, formando desenhos estranhos e suspeitos. Rosalind Peterson é uma dessas pessoas. Isso não é normal para nós. É uma grande experiência. Peterson mora no norte da Califórnia, perto de São Francisco. Durante um tempo, ela trabalhou na Secretaria Estadual da Agricultura. Parte do seu trabalho era estar ciente sobre as questões ambientais. Eu comecei a reparar nesses riscos estranhos no céu em 2002, quando um amigo me chamou a atenção para isso. Ele me levou para fora do escritório e começamos a olhar essas esteiras de fumaça persistentes. Peterson achou que estava havendo uma ligação entre as atividades dos aviões e os relatos de água quimicamente contaminada das comunidades de toda a Califórnia. Havia acúmulos incomuns de substâncias químicas e metais pesados.
bário, alumínio, manganês, magnésio, zinco. E eu desconfio que essa poluição vem de alguma coisa que está sendo liberada na atmosfera. Peterson ficou tão assustada com a fumaça química que ela fundou uma organização chamada California Skywatch, um grupo dedicado à limpeza do ar. Comecei a documentar o que eu via. Eu tirava fotos nos meus intervalos, tirava fotos na hora do almoço. Comecei a ficar com raiva, porque nosso céu tão azul já não era mais tão azul assim. Viravam uma névoa branca e depois viravam nuvens artificiais bloqueando a luz do sol. Peterson descobriu que não estava sozinha nessa história. Centenas de sites denunciavam que a fumaça persistente dos aviões se tornara um problema mundial. Eu passei então a pesquisar em sites da internet e em órgãos do governo, do meio ambiente, da atmosfera, da NASA, na Força Aérea Americana. Eu vi que havia muitos programas de aquecimento atmosférico e testes em andamento. Descobri que havia muitos equipamentos que deixavam esse tipo de risco persistente e substâncias químicas. Will Thomas é um jornalista investigativo que acredita que algumas fumaças são parte de experiências atmosféricas secretas. Ele tem escrito sobre isso há mais de 10 anos. Esse é um projeto deliberado para desacelerar o aquecimento global. Esses riscos estavam aparecendo em regiões rurais, longe dos sinais de rádio e das rotas aéreas normais. Apareciam durante semanas no céu e depois desapareciam totalmente. E aí reapareciam meses depois, ao contrário do tráfego aéreo normal programado. Thomas acredita que a fumaça química é um sinal de que alguém está usando as emissões dos aviões para controlar o clima e desacelerar as mudanças climáticas. O problema da fumaça química é que quando tentamos manipular e interferir nos complicados e interligados processos atmosféricos, podemos ter consequências inesperadas em grande escala. Geoengenharia. A geoengenharia é a manipulação artificial do meio ambiente da Terra em grande escala. No início da década de 90, o físico nuclear americano Edward Teller estava entre os primeiros cientistas a elaborar uma experiência para tratar da questão do aquecimento global. Ele especulou que o óxido de alumínio poderia ser injetado acima da troposfera. Isso agiria como minúsculos espelhos e refletiria uma parte dos raios solares de volta para o espaço. Supostamente, isso nunca foi posto em prática. Mas os ativistas acreditam que o governo ressuscitou a teoria de Teller, com terríveis consequências para a saúde. Parte dessas partículas radioativas desse projeto de fumaça química são as partículas de estanho caindo aos megatons sobre as pessoas desavisadas, plantas e animais. Um fio de cabelo humano tem 100 microns de largura. 10 microns são submicroscópicos. Pode afetar nosso pulmão, pode inflamar nosso coração, causar doenças coronárias, levando à morte. E esse material está caindo aleatoriamente em quantidades invisíveis. Dave Dickey também acredita em fumaça química. Como paisagista de uma cidade grande, ele passa bastante tempo ao ar livre. A fumaça dos aviões está diferente do que era antigamente. E eu me lembro uma vez, em janeiro de 2002, quando o número de voos no céu estava muito estranho. O número de riscos de fumaça no céu era inacreditável. Estávamos contando de 40 a 60 voos. E desses 40 a 60 voos, a maioria deixava um risco de fumaça absurdamente persistente, que depois se espalhava e cobria o céu. Como paisagista, Dick precisa ter conhecimento dos tipos de substâncias químicas normalmente encontradas no ambiente. Ele tira amostras da água e do solo regularmente e envia para análise. Algumas pesquisas alegaram que o óxido de alumínio poderia ser usado para reduzir o aquecimento global. E eu pensei que se houvesse chance do óxido de alumínio ser usado na atmosfera, que ele apareceria como precipitação. Ele colheu amostras de chuva em dias que o tráfego aéreo estava mais intenso e levou para o laboratório. Eu esperava ver medições básicas onde o alumínio fosse aparecer como precipitação de mais ou menos 0,0093 miligramas por litro. Uma pequena quantidade de alumínio naturalmente presente na chuva. E deu aproximadamente 20 vezes mais alta do que eu esperava encontrar. David Dickey acha que o que ele colheu foram as partículas da fumaça química dos aviões. Eu esperava encontrar amostras de água natural, na verdade.
E quando eu achei alumínio e bário, vi que é mais um dos fatores que indicam que há algo de anormal. Teoricamente, os cientistas podem refrigerar a Terra injetando compostos químicos acima da troposfera. Mas será que outras substâncias poderiam ser injetadas para fins não tão nobres?